Senta aí, meu bem, porque eu tenho muito o que te contar. Meu nome é Ana, mas todo mundo me conhece como Dona Ana, a senhora de 82 anos que tem tantas histórias para contar. Às vezes a memória pesa, mas também traz alívio. E saber que você está aqui para me ouvir faz tudo valer a pena. Tenho tantas histórias guardadas dentro de mim, algumas que me fazem sorrir e outras que me trazem lágrimas. Mas, no fundo, todas elas me fizeram ser quem sou hoje. Então, se você tem um tempinho, eu quero te levar para dentro da minha vida. Lá de trás, quando tudo começou, numa fazenda grande no interior do Brasil. Era um lugar bonito, com o campo verde que se estendia até onde os olhos podiam ver, mas também com regras duras e tradições que sufocavam a gente. Eu nasci em 1942 e naquela época a vida era muito diferente do que vemos hoje. A fazenda onde eu vivia era enorme, cheia de campo verde e montes de terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Havia uma casa grande no centro e, ao redor, várias pequenas moradias onde viviam os empregados e outros parentes. O ar era limpo. A comida, na maioria das vezes, era do que a terra nos dava. Mas, por dentro, minha casa era marcada por algo que você talvez não consiga entender bem. As regras da minha família eram implacáveis. Meu pai, o Coronel Antônio, era uma figura imponente, alguém que todos respeitavam. O nome dele era sinônimo de poder. Ele não só mandava na nossa casa, mas também na região inteira. Ninguém ousava contrariá-lo. Ele fazia as regras, e quem não seguisse pagava o preço. Sua palavra era a lei, e sua autoridade era inquestionável. E eu, como filha, tinha que me submeter a tudo isso. Não podia questionar nada. Você deve estar pensando, mas você era criança, Ana. Como uma criança podia ter voz? Eu também me fazia essa pergunta. Mas, em minha casa, as crianças não tinham espaço para expressar suas vontades. Tudo o que eu fazia precisava estar de acordo com o que meu pai esperava, o que minha mãe esperava, o que todos esperavam. Eu era moldada dia após dia a ser a filha perfeita, sem espaço para sonhos próprios. Tudo o que eu fazia tinha que ser de acordo com as tradições da nossa família. Nada podia sair da linha. Nada podia quebrar a imagem da perfeição que meu pai queria passar para os outros. Não podia mostrar fraqueza, nem dúvida, nem desejo. De liberdade. E olha, meu bem, por mais bonita que fosse aquela fazenda, a liberdade não tinha vez ali. Fui crescendo e, aos poucos, fui sentindo a opressão que existia nas entrelinhas. Eu observava as outras meninas da minha idade, correndo pelo campo, brincando, sorrindo sem preocupações. E eu só conseguia me imaginar presa a um destino que me era imposto. Não havia escolhas para mim. Minha vida era toda definida. Como me vestir, como falar, o que estudar, até o que sentir. O que eu queria não importava, porque minha vida estava traçada pela mão rígida daquelas tradições. Mas sabe, meu bem, dentro de mim, algo começava a se revoltar. Eu sentia uma chama acesa dentro do meu peito. Não sabia direito o que era, mas sentia que algo não estava certo. Havia uma força dentro de mim que me dizia: eu posso ser mais, eu sou mais do que isso. Era uma sensação estranha que eu não sabia como lidar. Às vezes me sentia como um pássaro preso numa gaiola, vendo o céu, mas sem poder voar. Eu tinha apenas 13 anos, mas me sentia velha demais para a vida que me era imposta. Eu sabia que o tempo estava me moldando, mas não queria ser só mais uma peça naquele tabuleiro. Eu queria algo mais, algo meu, algo que me permitisse, ao menos, sonhar. Talvez você esteja pensando agora: Ana, você era tão nova. Como poderia perceber isso? E é aí que talvez você se engane. O coração de uma criança, meu bem,
sabe muito mais do que a gente imagina. Mesmo com todas as limitações, eu sabia que existia uma vida além daquela fazenda, além daquelas paredes. E é sobre isso que quero falar com você. Porque talvez você também tenha vivido algo parecido. Ou, quem sabe, esteja vivendo agora. Acredito que, em algum momento da vida, todos nós nos sentimos presos a algo. Seja a uma situação, a uma expectativa, ou até a um medo que nos impede de avançar. Mas, meu bem, a verdade é que todo ser humano tem dentro de si uma força capaz de romper essas correntes, se souber procurar por ela. Eu quero saber de onde você está me ouvindo, querido. Como era a sua infância? O que moldou você? Como as expectativas dos outros influenciaram a sua vida? Eu adoraria ouvir um pouco da sua história nos comentários. Pode deixar sua mensagem aí embaixo. Quem sabe a sua história também ajuda outra pessoa que está precisando de uma palavra de força. Ah, meu bem, eu já te contei um pouco sobre a fazenda e sobre a rígida maneira de viver que eu tinha. Mas eu sei que você está se perguntando: Ana, o que aconteceu depois? Como tudo isso foi parar no ponto de que você foi forçada a casar? Tão nova? Pois bem, deixa eu te contar. A minha história, meu bem, não foi fácil de carregar. Naquela época, as meninas não tinham escolha, especialmente as filhas de famílias tradicionais como a minha. Eu tinha 13 anos, uma idade tão cheia de sonhos, mas ao mesmo tempo tão sem rumo. O que eu mais queria naquele momento da minha vida era brincar no campo, correr pela fazenda, mas nada disso estava ao meu alcance. Eu estava sendo moldada para um futuro que eu nem sabia que existia. E não me perguntaram se eu queria ou não. Foi um dia como qualquer outro quando meu pai, o coronel Antônio, me chamou para conversar. Ele tinha aquele olhar de quem já sabia o que ia falar. E eu sabia que quando ele falava daquele jeito, a decisão estava tomada. Eu lembro como se fosse ontem. Ele me disse que eu ia me casar. Eu olhei para ele tentando entender e pensei que fosse uma brincadeira. Mas não era. Meu pai tinha arranjado o casamento para mim, com um homem que eu mal conhecia, mais velho do que eu, que não fazia parte do meu mundo e que até aquele momento era apenas uma figura distante. Eu tentei protestar, tentei falar, mas, como sempre, minha voz foi abafada pela autoridade dele. Você é uma menina de família, Ana. Isso é o que se espera de você, ele disse. Eu, com a mente confusa, com medo e sem saber o que fazer, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu sabia que não tinha escapatória. Aos 13 anos, eu estava sendo arrancada da minha infância e sendo empurrada para a responsabilidade de uma mulher casada. Tudo isso sem que eu tivesse a chance de decidir. O casamento aconteceu em pouco tempo. E quando me dei conta, já estava vestindo um vestido de noiva, cercada de pessoas que achavam que estavam fazendo o melhor para mim. Mas, por dentro, meu coração estava se partindo. Eu me sentia vazia, como se estivesse perdendo uma parte de mim mesma que nunca mais voltaria. O homem com quem eu me casaria era alguém que tinha autoridade, que parecia ser bondoso, mas que na realidade não me conhecia. Não sabia dos meus medos, dos meus sonhos. Não sabia de nada sobre quem eu era. E eu, aos 13 anos, não sabia como lidar com tudo aquilo. O dia do casamento foi como um pesadelo que eu não podia acordar. Eu sentia que estava vivendo em um mundo paralelo, onde as escolhas eram feitas por outros, onde minha vida estava sendo decidida por outros. Ao olhar para o homem que se tornaria meu marido, uma sensação de vazio tomou conta de mim. Eu não tinha coragem de questionar, de pedir para esperar. O medo de desobedecer era maior do que qualquer outra coisa. O que me restava era seguir o que me era imposto. Às vezes, quando eu fecho os olhos, ainda posso ver a cena daquele dia, como se fosse um filme. Eu tentando sorrir, mas com o coração partido.
Eu sendo levada para um futuro que não escolhi, sem saber o que me aguardava. E dentro de mim, uma pergunta me martelava. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu sei que você deve estar pensando que eu devia ter feito algo, que deveria ter escapado. Mas a realidade de uma menina da minha idade naquela época era outra. Eu não tinha voz. Eu não tinha poder para decidir o que era melhor para mim. Eu fui criada para obedecer. E é isso que as meninas fazem quando são criadas dessa maneira. Elas obedecem. Meu bem, sei que muitos de vocês podem estar se perguntando: Ana, como você conseguiu passar por tudo isso? E na verdade, naquele momento, eu não sabia como, nem o que fazer. Mas, com o tempo, eu percebi que apesar de tudo, eu tinha algo dentro de mim que não podia ser tirado. A minha coragem de lutar pela minha felicidade. Mas isso eu só fui entender muitos anos depois. Mas quero saber de você, meu bem. Como foi sua infância? Você também já sentiu que sua vida foi moldada por outros? Quais eram as expectativas que a sua família tinha para você? Eu adoraria ouvir sua história. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, porque saber de onde você é e o que você passou vai me ajudar a entender ainda mais o impacto da nossa vida em nossas escolhas. A noite sempre foi o pior momento para mim, meu bem. Durante o dia, as obrigações e as tarefas da casa me impediam de pensar demais. Mas, quando a noite chegava, o silêncio se tornava ensurdecedor. As sombras pareciam me engolir, e o peso da solidão era insuportável. Meu marido, o homem com quem eu me casei aos 13 anos, era bom, mas ele nunca soube, nem podia saber, o que eu sentia. Ele não era mau, mas ele também não me conhecia. Não sabia da dor que eu carregava no peito. A verdade é que eu me sentia mais sozinha do que nunca. Eu estava casada, mas não tinha marido. Eu estava com alguém, mas me sentia distante. O casamento, que deveria ser um vínculo de amor e companheirismo, se tornava apenas uma formalidade vazia. A cada dia que passava, sentia que estava sendo consumida por um vazio profundo. Não havia espaço para os meus sentimentos, para as minhas dúvidas, para as minhas angústias. Eu olhava para o lado e lá estava ele, o homem que eu mal conhecia, mas que agora era meu marido. Ele era bom, sim, mas nossa conexão não era aquela que eu imaginava que fosse. Eu desejava que ele me entendesse, que ele visse minha dor, mas tudo o que ele via era uma jovem mulher que agora estava cumprindo seu papel na sociedade. Eu não sabia como falar sobre o que sentia, e ele, talvez por não saber o que fazer também, se mantinha distante. E assim, os dias foram passando, um atrás do outro, e eu me sentia cada vez mais perdida. A dor de ser forçada a casar não era apenas a dor física de ter que assumir responsabilidades para as quais não estava pronta. Era uma dor emocional, uma dor de não poder ser quem eu era. Durante aquelas noites solitárias, eu me perguntava o que teria sido da minha vida se tivesse tido a chance de fazer minhas próprias escolhas. Se eu tivesse sido livre para ser quem eu realmente queria ser. O medo de nunca encontrar uma resposta para essa pergunta me paralisava. Mas sabe, meu bem, a dor não é algo que a gente possa ignorar para sempre. Ela vai gritar dentro de nós até que a gente a ouça. E foi aí que eu percebi. Eu estava me afundando em minha própria dor e não estava fazendo nada para mudar. Eu estava começando a sufocar, e isso não poderia continuar. Durante muito tempo, eu pensei que a dor fosse algo que eu teria que carregar para sempre. Pensava que era minha sina viver em sofrimento, que minha história já estava escrita e que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar. Mas, ao contrário do que eu acreditava, foi nesse sofrimento que encontrei a chave para a minha transformação.
Aos poucos, percebi que a dor que eu sentia não tinha que me destruir. Ela poderia ser a força que eu precisaria para mudar minha vida, para mudar meu destino. Em momentos de silêncio, enquanto ele dormia ao meu lado, eu começava a refletir. O que eu queria para minha vida? Quem eu realmente era? Eu sabia que tinha algo dentro de mim que precisava ser libertado. Algo que eu não podia mais esconder. Foi nesse silêncio que comecei a me reconstruir. E ao fazer isso, eu percebi que não estava sozinha. Meu bem, você deve estar pensando: Ana, como você conseguiu sair dessa? Como foi que você encontrou forças para seguir em frente? Eu vou te dizer, meu bem, não foi fácil. E às vezes, eu ainda sinto as cicatrizes. Mas a verdade é que, naquele momento de dor, foi quando encontrei a minha coragem. A coragem de ser quem eu realmente sou. A coragem de dar o primeiro passo para a minha liberdade, para a minha felicidade. Eu sei que às vezes a vida nos empurra para lugares difíceis. Mas quero te perguntar, você também já sentiu essa dor? A dor de se sentir perdido? De sentir que a vida não te dá escolha? Eu sei como é. E por isso quero te encorajar a não desistir. A sua dor pode ser a chave para a transformação que você precisa. Não deixe ela te consumir. Olhe para dentro de si e veja a força que está dentro de você. Eu encontrei a minha e você também pode encontrar a sua. E agora, eu quero saber de você. Como foi sua jornada? Você já passou por algo assim? Como enfrentou seus próprios desafios? Deixe nos comentários, eu adoraria ouvir a sua história. Juntos podemos aprender a transformar a dor em força. Ah, meu bem, se eu te contar o que aconteceu depois de tanto tempo de dor e solidão, você vai ver como a vida tem suas surpresas. Eu não imaginava que a transformação viria de onde menos esperava. Mas é assim que as coisas acontecem, não é? A vida vai te levando por caminhos que você nem sabe que existem, até o dia em que você encontra uma luz, um ponto de virada. E foi isso que aconteceu comigo. O que eu vivi foi doloroso, mas naquele ponto da minha vida, eu já não tinha mais forças para lutar contra o que parecia ser meu destino. A dor se tornara parte de mim. O casamento, aos 13 anos, me arrancou a infância, a liberdade, me aprisionou num lugar onde não sabia como agir. Eu sentia uma culpa silenciosa por me sentir vazia, por não ser capaz de amar ou de encontrar algum tipo de felicidade. Por dentro, tudo era escuro e quieto. Eu me escondia da dor, mas ela sempre estava lá, me consumindo, noite após noite. Mas em meio a tudo isso, houve um momento, uma tarde como qualquer outra, em que eu vi um homem que mudaria tudo. Ele se chamava Antônio, e ao contrário de qualquer homem que eu já havia conhecido, ele não me olhou com as expectativas de sempre. Ele me olhou de uma maneira que ninguém jamais havia olhado, com gentileza e respeito. Eu estava na fazenda como sempre, realizando um serviço simples, como uma mulher da minha família deveria fazer. Era uma tarefa solitária, e eu já estava acostumada com a rotina. Mas naquele dia, ele apareceu. Antônio. Ele estava lá, trabalhando em um serviço próximo. E, ao me ver, se aproximou. O que mais me chamou a atenção naquele homem, naquele momento, foi a calma que ele transmitia. Ele não estava ali para fazer uma tarefa apressada. Não estava ali para medir o tempo, como todos os outros faziam. Ele estava ali, totalmente presente, como se tivesse todo o tempo do mundo para me ouvir, para me ver. Eu tentei ser educada, como sempre. Mas dentro de mim, algo começou a agitar. Quando ele falou comigo, algo em sua voz parecia me tirar da minha prisão silenciosa. Ele não me tratava como a menina submissa que eu havia sido por tantos anos. Ele me tratava como alguém de igual valor, com respeito. Eu ainda não sabia
Como lidar com isso, não sabia o que fazer com aquele tipo de atenção. Mas ele não me pressionou. Ele apenas me observava, me ouvia, sem pressa. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que talvez houvesse algo mais na vida do que aquele sofrimento que eu tinha aprendido a carregar. Antônio não me conhecia, mas parecia entender minha dor. Não com palavras, mas com gestos simples e profundos. Ele não me fazia perguntas sobre minha vida, não me pressionava a falar. Ele simplesmente estava ali, ao meu lado, como se a sua presença fosse suficiente para aliviar um pouco da minha solidão. Ele sabia como me tratar, com delicadeza e respeito. Era como se ele soubesse que eu não queria ser pitada de pena, nem de compaixão. Eu queria ser vista. Ele me viu. Ele me viu da forma como eu desejava ser vista, de um jeito que ninguém nunca havia me olhado. Com o tempo, fui começando a ver Antônio de outra maneira. Ele se tornou alguém com quem eu podia compartilhar minhas angústias, minhas incertezas, sem o medo de ser julgada ou mal interpretada. Ele era diferente dos outros homens da minha vida. Ele me oferecia uma escuta ativa, algo que eu nunca soubera que poderia encontrar em outra pessoa. E aos poucos, ele foi se tornando alguém essencial para mim. Cada encontro com Antônio foi um passo na minha jornada de cura. E eu não sabia ainda, mas aquele homem seria a minha chance de reconstruir tudo aquilo que havia sido perdido. Eu comecei a confiar nele, não por palavras, mas pelos pequenos gestos de carinho e atenção. Eu lembro de uma tarde quando ele simplesmente se sentou ao meu lado e me perguntou como eu estava. E foi quando eu percebi que ele não estava perguntando de maneira superficial como todos os outros. Ele queria saber a verdade, queria saber como eu me sentia. E naquele momento, meu bem, eu finalmente encontrei o espaço para colocar para fora o que eu vinha guardando há tanto tempo. As palavras começaram a sair de mim como uma torrente. Eu contei a ele sobre minha infância, sobre como eu me sentia, aprisionada por tudo e por todos. Eu falei sobre os medos que carregava, as dores que eu mal podia nomear. Antônio me escutou pacientemente, sem pressa, sem interromper. Ele não tentou me corrigir, não me disse o que fazer. Ele apenas me ouviu, e eu senti um peso enorme sair de mim. Eu comecei a perceber que talvez a cura não fosse sobre escapar da dor, mas sobre aprender a lidar com ela, sobre entender que a dor poderia se transformar em algo mais. Antônio me mostrou isso, sem palavras, apenas com sua presença silenciosa e acolhedora. O tempo passou, e com ele eu fui me transformando. Antônio me deu espaço para encontrar minha própria voz, para entender que eu não precisava mais carregar todo aquele sofrimento sozinha. Ele me ensinou que, mesmo após tanto tempo de dor, ainda havia uma chance de ser feliz. A felicidade não viria de um dia para o outro, mas eu finalmente via um caminho diante de mim. Antônio me mostrou o que era possível quando alguém nos vê de verdade, sem julgamentos. Ele me mostrou que o amor, verdadeiro amor, não é sobre controle, mas sobre respeito e aceitação. Ele me ajudou a entender que a verdadeira liberdade não vem de escapar da dor, mas de aprender a viver com ela de uma maneira que não te aprisione mais. Eu sei, meu bem, que isso não é fácil, mas o que Antônio fez por mim foi me dar uma nova perspectiva. Ele não me salvou, mas me ajudou a me salvar. Ele me deu a confiança de que, por mais que eu tenha vivido um passado de sofrimento, eu tinha a capacidade de transformar minha vida, de escrever um novo capítulo para mim mesma. Agora eu te pergunto, meu bem, você já encontrou alguém que olhasse para você com a mesma gentileza que Antônio olhou para mim? Já encontrou alguém que realmente te ouvisse, que visse a sua dor e te aceitasse do jeito que você é, sem querer mudar nada? Às vezes a vida nos surpreende com pessoas assim. E se você já encontrou esse tipo de amor ou está à procura dele,
Quero saber da sua história. Deixe um comentário aqui embaixo, porque suas palavras podem inspirar alguém que está passando por algo semelhante. Agora, meu bem, depois de tantas dificuldades, de tanto tempo vivido dentro do sofrimento, de tantas noites em claro, eu finalmente consigo olhar para trás e ver que tudo o que passei me trouxe até aqui. Não foi fácil, mas sou grata por cada passo, por cada lágrima derramada, por cada momento de dor. Porque, por mais difícil que tenha sido, tudo isso me ensinou a ser quem eu sou hoje. E eu sou alguém forte. Alguém que, depois de anos de sofrimento, conseguiu reconstruir sua vida com seus próprios esforços e com a ajuda de pessoas que realmente me viam, como Antônio. Quando eu olho para o que vivi, a primeira coisa que vem à minha mente é que, no início, eu não sabia como sair daquela prisão de emoções. Não sabia como lidar com a dor, com a solidão, com o medo de não conseguir ser feliz. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo algo poderoso. A dor, meu bem, ela não é nossa inimiga. Ela não precisa ser nossa condenação. A dor é um processo, uma etapa que nos ensina algo, mesmo quando não queremos aprender. Foi a dor que me ensinou a ser forte. Foi a dor que me ensinou a valorizar o que realmente importa. Eu sei que você deve estar se perguntando: mas como, Ana? Como você conseguiu transformar essa dor em força? E, se te disser que foi de um dia para o outro, eu estaria mentindo. Não foi fácil, mas aos poucos, com o tempo e com o apoio de Antônio, eu aprendi a me reconectar com quem eu realmente sou. Eu aprendi a olhar para mim mesma com mais amor e respeito. Eu aprendi a me permitir, a me aceitar, a não me culpar mais pelas escolhas que me foram impostas. Eu aprendi que a vida não é sobre ser perfeita, mas sobre ser verdadeira consigo. Mesmo Antônio, com sua paciência e generosidade, foi o primeiro homem a me tratar com carinho, mas sem pressa. Ele não me pressionou. Ele me aceitou como eu era, com todas as minhas cicatrizes e imperfeições. E através desse amor calmo e constante, eu comecei a me ver de outra maneira. Eu comecei a acreditar em mim mesma de novo. Ele me deu espaço para ser quem eu sempre quis ser, mas que nunca tive a chance de ser. Ele me ensinou a respirar novamente. Ele me mostrou que mesmo depois de tanto sofrimento, ainda havia uma chance de ser feliz. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a mudar. Não foi uma mudança instantânea, mas uma transformação silenciosa. Eu comecei a olhar para o futuro, sem tanto medo, sem tanto receio de errar. Eu comecei a fazer escolhas por mim mesma. Eu comecei a viver a minha vida, sem precisar da aprovação de ninguém. E isso, meu bem, é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade que vem de escapar do sofrimento, mas a liberdade que vem de aceitar a vida como ela é, com todas as suas dores e alegrias. A liberdade vem de saber que, independentemente de tudo o que já passei, eu posso sempre começar de novo. Eu posso sempre escolher ser melhor. Eu posso sempre escolher a felicidade. Hoje eu sei que a verdadeira força está dentro de nós. Está em cada um de nós. Às vezes, é necessário um empurrãozinho, uma ajuda para encontrar essa força. Mas ela está lá. Eu sou a prova viva disso. Eu sei que as pessoas olham para mim agora e me veem como uma mulher forte, uma mulher que superou tudo. Mas, para chegar até aqui, eu precisei me permitir ser vulnerável. Eu precisei me permitir sentir, me permitir chorar, me permitir ser fraca, para então me fortalecer. Não foi fácil, mas foi necessário. E eu sei que você também tem essa força dentro de você. Eu sei que por mais difícil que seja agora, você também pode superar. Você também pode encontrar sua força interior. Às vezes,
Eu me pego olhando para trás e vendo tudo o que vivi. As dificuldades, os momentos em que pensei que não aguentaria mais. Mas então, vejo o que conquistei. Vejo a paz que encontrei. E vejo, acima de tudo, que tudo aquilo que eu vivi me fez mais forte. Eu sei que nada na vida acontece por acaso. Tudo o que passamos, as alegrias e as tristezas, nos moldam de alguma maneira. E se você souber olhar para a sua dor de uma maneira diferente, você também vai perceber que ela tem algo a te ensinar. E, ao olhar para a minha vida agora, vejo que tudo o que eu vivi foi necessário para que eu chegasse aqui. Eu sou quem sou porque passei por tudo aquilo. Eu sou uma mulher que, apesar de tudo, conseguiu se reconstruir. E eu sei que se eu conseguir, você também pode. Não importa o que você esteja passando agora. Eu sei que pode parecer difícil, mas eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho. A transformação vem de dentro. A mudança vem de dentro de você. E quando você menos esperar, estará mais forte do que jamais imaginou. Quero te perguntar, meu bem, você já pensou que a dor que está sentindo agora pode ser a chave para a sua transformação? Sei que não é fácil, mas com o tempo, você vai ver que, como eu, você também pode se reconstruir. E talvez essa dor te leve ao melhor de si mesmo. Eu sei que você tem essa força dentro de você. E, se você está pronto para dar o primeiro passo, eu quero te ouvir. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua história comigo, porque sua jornada pode ser a inspiração de alguém que está precisando de uma palavra de força para continuar. Eu espero que, ao ouvir minha história, você tenha encontrado algo que te faça acreditar em si mesmo. Porque acredite, meu bem, a vida é muito mais do que as dificuldades que enfrentamos. Ela é sobre como nos levantamos depois de cair. E, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o amor próprio, a aceitação e a coragem de mudar são os maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Acredite nisso, e você verá que a vida tem muito mais a oferecer do que você pode imaginar.